Abra a tua Bíblia comigo, por gentileza, em 1 Crônicas. Por gentileza, primeiro livro de Crônicas. Obrigado, rapaziada. Vocês são espertos demais, vocês são bons demais. 1 Crônicas, capítulo 12, nós vamos ler o verso 8 primeiramente. E depois nós vamos pular para o verso 14. Primeiro, livro de Crônicas de Israel, capítulo 12, verso 8. O texto vai dizer assim: dos gaditas passaram para o lado de Davi, quando ele estava na fortaleza no deserto. Homens valentes, homens de guerra, preparados para a batalha, armados de escudo e lança. O rosto deles era como de leões, e eles eram ligeiros como gazelas, em outras traduções como corças, sobre os montes. Agora, corra comigo ou pule comigo para o verso 14, por gentileza. Estes, dos filhos de Gade, foram capitães do exército. O menor valia por 100, e o maior valia por 1000. Estes são os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele, o Jordão transbordava por todas as suas ribanceiras. E puseram em fuga todos os que habitavam nos vales, tanto no leste como no oeste. Você acredita em palavra profética, senão você não estaria aqui nos 12 dias, amém? Quem crê em palavra profética? Então eu quero profetizar algo sobre a tua vida e vai ser o tema dessa mensagem. Se você puder, erga a tua mão e repita isso comigo. Diga: em 2026, eu quero ser como um gadita. Você já vai entender isso. Gadita é aquele que é descendente, continuidade da geração de Gade, da tribo de Gade. Gade, para quem não sabe, é um dos 12 filhos de Jacó. Especificamente filho de uma serva, uma das escravas. Uma das servas, naquele tempo, era cultural dessa maneira. Mas Gade, sendo um dos filhos, se tornou também uma das 12 tribos de Israel. E aí hoje à tarde estava conversando com meu pai, estava contando para ele o que eu iria pregar, né? A gente gosta de compartilhar um com o outro. E aí hoje também ele não está presente, pois ele está pregando na IAQ Vila Mazei, né? Também nos 12 dias. E aí eu aproveitei pregar para ele um pouquinho. E eu falei: pai, eu nunca tinha estudado tão profundamente sobre essa tribo chamada Gade, ou os Gaditas, como eu fiz nesses tempos, nessas últimas semanas, nesse último mês. E eu descobri coisas tão excelentes e tão específicas do Gadita, ou dessa tribo de Gade, que eu quero que mais uma vez você repita comigo. Diga: em 2026, eu serei como um Gadita. E aí eu quero que você, nesse momento, se você puder, olhando para quem está do teu lado, à tua direita, à tua esquerda, que eu sei que a Vera Braga adora fazer isso, você vai declarar para quem estiver mais perto de você. Diga assim para ele e para ela, fala assim: eu sou o menor, vale por 100, mas agora você estende o dedo de profeta para ele e para ela, diz assim: mas você vale por 1000, 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 você vale por 1000. Romanos 12:10, né? Prefira dar honra ao outro do que a si mesmo. Então é isso. Nós somos gaditas, e gaditas, o menor vale por 100, irmão. O mais jaguara, o mais ou menos, vale por 100. E o maior vale por 1000. Independente se por 100 ou por 1000, nós temos um grande valor, e é isso que nós vamos aprender aqui nessa noite. Nós somos gaditas, querido. E Deus está levantando uma geração que vai fazer a diferença nesse lugar, nessa cidade, na sociedade, aonde quer que estejamos em 2026. Alguém vai olhar para a gente e vai dizer assim: você é diferente. Tem algo diferente em você. Então nós vamos aprender um pouco sobre os gaditas. Nós vamos aprender um pouco sobre essa característica desse povo tão diferenciado, esse povo tão especial. Essa tribo, um dos 12 filhos de Jacó, conhecido como Gade, os Gaditas. E é interessante que dentre essas características que nós vamos aprender, nós vamos perceber que eles eram conquistadores. Diga assim comigo: todo Gadita é um conquistador. Quem crê que 2026 é o ano que você vai conquistar? Eu vou conquistar, irmão. 2026 é ano de conquistar, é ano de avançar,
É ano de chegar mais longe. Quem está me ouvindo, dá um glória a Deus aí. Então, vamos iniciar. Em Gênesis capítulo 49, se você puder, volta comigo tua Bíblia para Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 49, já no finalzinho dele. Nós vamos iniciar com o verso 1, mas depois nós vamos pular para a bênção do pai, Jacó, que aqui no capítulo 49, ele vai unir os seus filhos ao redor de si, porque ele está percebendo que a sua vida está acabando e ele quer abençoar os seus filhos antes de partir. E daqui a pouco nós vamos pular para o verso 19, que é a bênção dos gaditas especificamente. Mas por que eu quero começar com o verso 1? Porque isso é essencial e importante. O verso 1 vai dizer: depois chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros. Diga assim comigo: a palavra do Pai. Não, vamos lá, dá para ser mais forte. Diga: a palavra do Pai é o que dá destino. Sabe por que você veio nos 12 dias? Porque a gente precisa ouvir a voz do Pai para a gente saber para onde a gente vai. A gente precisa ouvir desse altar a voz de Deus, a voz do Pai dizendo: pode ir porque eu sou contigo, vai que eu sou sua força, vai que eu sou seu escudo, vai que eu sou sua proteção, pode ir que eu estou contigo, você não está sozinho. Então nós viemos para esses 12 dias para ouvir do Pai o destino que nós temos. E eu quero declarar nessa noite: você tem um destino abençoado por Ele, você tem um destino que já está traçado por Ele antes da fundação do mundo. Deus te ama e te escolheu para que você seja um vencedor nessa terra. Deus te escolhe para que você possa conquistar em nome de Cristo Jesus. Então agora vamos para o verso 19, que é onde vai ter a bênção dos gaditas. E olha que interessante, a palavra do Pai que dá destino, mas o Pai não mente, irmão. Então ele começa dizendo assim, eu vou ler pela minha tradução aqui, essa aqui é a King James atualizada, tá? Gade será atacado por um bando de ladrões, ou Gade será atacado por inimigos, para ficar mais simples. Então você pode repetir isso comigo, diga: Gade será atacada por inimigos. Irmão, o Pai que dá destino, amém? Quem aprendeu isso, diga amém. Mas o mesmo Pai que dá destino, Ele não engana, dizendo assim: só vai dar certo, só vai ser bênção, só vai ter alegria, só vai ter sucesso. Não, a bênção do Pai para Gade começa dizendo assim: vai ter inimigo, ele vai tentar destruir você. Então você pode ser profeta na vida de alguém que está perto de você. Mais uma vez, só para a Vera ficar bem brava comigo, diga assim: 2026 vai ter inimigo e vai tentar te destruir o ano inteiro. Está amarrado, pastor, sangue de Jesus tem poder. Não, irmão, é assim. Sabe por quê? Porque tem gente dizendo assim: nossa, pastor, estou passando por uma fase, acho que o inimigo está furioso. Deixa eu te dar uma notícia: ele nunca teve calmo. Ele está furioso desde que ele saiu do céu, desde que ele foi expulso. E ele não vai acalmar, irmão. Não tem maracujina no inferno, não tem camomila, chá de camomila, não tem. Ele está furioso, ele vai continuar furioso até o final da história dele. E por que eu estou te dizendo isso? Porque 2026, amado, só é enganado quem quiser. Você sabe que o inimigo vai estar pronto para te derrubar, então você tem que estar atento o ano inteiro. Não, eu vou dizer de novo: se eu sei que o inimigo está pronto para me derrubar, para me atacar, eu tenho que estar pronto o ano inteiro. Então, do mesmo jeito que você profetizou que o inimigo viria contra o teu irmão, agora você vai dizer para ele assim: esteja preparado, a vitória é sua. Mas pastor, como que eu me preparo? Eu me assustei em saber que o inimigo vai estar em cima de mim, vai tentar me destruir o ano inteiro. O que eu faço? A gente vai fazer como Neemias. Quem lembra da história de Neemias? Neemias vai para Jerusalém para a reconstrução dos muros. E de repente surge 3 homens em especial: Sambalate, Tobias e Gesem. E esses 3 homens vão tentar de tudo para que os muros não sejam reconstruídos. Vamos conversar, vamos tomar um café junto. Eu estou conjecturando, não é assim que está na Bíblia, tá? Vamos passear, vamos conhecer os arredores, vamos fazer outra coisa. Para de gastar tempo com o muro, para de gastar tempo tentando reconstruir. Esse muro não vai dar certo, não vai aguentar o vento, uma raposa vai derrubar.
E Neemias o tempo todo dizendo assim: eu tenho uma grande obra e não vou descer, eu tenho uma grande obra e não vou parar, eu tenho uma grande obra e não tenho tempo para perder com o inimigo. Ei, 2026 você tem uma grande obra, não perde tempo com o inimigo não. Deixa ele falando sozinho, deixa o inimigo tentando soprar na sua orelha, na sua voz, no seu coração, na sua mente. Deixa o inimigo tentar te distrair, mas em nome de Jesus você vai continuar construindo, você vai continuar construindo, você vai continuar edificando, porque 2026 é ano de edificação, é ano de reconstrução, é ano de avançar, é ano de crescer. Mas preste atenção, chega um determinado momento que Sambalate, Tobias e Gesem vão perceber que não tem como fazer ele parar. Aí sabe o que eles dizem? Eles enviam uma carta e falam assim: então nós vamos atacar vocês. Enquanto vocês estão reconstruindo o muro, nós vamos para cima. Enquanto vocês estão reconstruindo o muro, nós vamos chegar e vocês não estarão preparados e nós vamos destruir vocês. Aí sabe o que Neemias faz? Neemias senta, chora, coloca em posição fecal e começa a dizer: ó céus. É isso que Neemias faz, irmão? Não. Neemias fala assim: e agora? Quem poderá me ajudar? Aí vem o Chapolin Colorado. Não. O que Neemias faz? Neemias convoca o povo que estava reconstruindo os muros, e ele diz assim: a gente não vai parar de construir. Eu quero declarar na vida de cada um que aqui está: você não vai parar de construir em 2026. Eu não sei quais são os seus sonhos, projetos, mas o Senhor te dá força para não parar de construir em 2026. Não importa o que aconteça, não importa o barulho do inimigo, não importa as ameaças, você não vai parar de construir. Mas pastor, como é que eu faço para continuar construindo sabendo que o inimigo vai tentar me destruir? Faz como Neemias. Ele vai dizer assim: agora o que a gente faz? Com uma mão a gente constrói, com a outra mão a gente segura a espada. Com uma mão a gente constrói, a gente continua o projeto, mas com a outra mão a gente segura a espada, dizendo: pode vir inimigo, eu estou preparado. Pode vir inimigo, eu estou com a espada na mão. Pode vir inimigo, meu espírito está cheio do Espírito Santo. Pode vir que eu estou cheio da unção. Eu fui nos 12 dias e estou cheio do Senhor. Pode vir inimigo, porque eu não vou parar a obra, mas eu estou preparado para a guerra. E aí olha que interessante, porque o mesmo pai que disse para Gade: fique esperto, você será atacado por inimigos e por ladrões, é o mesmo pai que vai dizer: mas na verdade enquanto ele tentará te derrubar, te destruir, é você que vai perseguir o inimigo e vai tomar dele as terras. Eu quero profetizar nessa noite, eu quero profetizar sobre quem crê em palavra profética: você será o pior pesadelo do inimigo e do inferno em 2026. Não é o inferno que vai te dar medo, é você que vai trazer medo para o inferno. Deus está levantando uma geração de gaditas aqui, gente que vai dizer: eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou derrubar armadilhas do inimigo, as obras do inimigo serão destruídas através da minha vida. Oh, eu sinto Deus presente aqui nesse lugar. Deus está falando nesse ambiente. Mas agora que interessante, Jacó, o pai, entrega uma palavra profética que dá destino. Diga mais uma vez comigo: é o pai que me dá destino. Ah, pastor, eu já ouvi tanta coisa de pessoas que eu amava, eu já ouvi tantas coisas, talvez até do teu pai físico, de carne, natural. Mas eu quero te declarar algo, te lembrar algo. Mesmo que as pessoas dessa terra, mesmo que as pessoas ao teu redor não acreditem no teu potencial ou naquilo que Deus tem preparado para você, ouça a voz que o Pai está dizendo nessa noite: eu sou contigo e eu vou te dar vitória. É a palavra do Pai que dá destino, acima de qualquer outra voz. Mas agora abra comigo em Deuteronômio, por gentileza, capítulo 33. Deuteronômio 33, corre comigo. Você que estava em Êxodo, passa algumas páginas aí. Deuteronômio capítulo 33, verso 20 e 21. Obrigado, meu querido. Se nós ouvimos primeiramente que Gade recebeu a palavra profética paternal, ou seja, do seu pai Jacó, agora nós ouviremos uma outra palavra profética declarada pelo seu líder, Moisés.
Moisés também, percebendo que já estava nos seus últimos tempos, nos seus últimos dias, vai profetizar sobre cada uma das 12 tribos antes de acessarem a terra da promessa, a terra prometida. Deuteronômio 33, verso 20 e 21 diz assim: em relação a Gade declarou: bem-aventurado aquele que coopera na ampliação dos domínios de Gade, porquanto fica à espreita como uma leoa, e quando ataca, despedaça um braço e também a cabeça da sua presa. Verso 21. Escolheu para si a melhor parte. Eu quero declarar que em nome de Jesus, sobre você está a melhor parte. Sobre você está a melhor parte. Você é um gadita, eu sou um gadita. Em 2026 tem o melhor, a melhor parte está destinada a nós. É palavra profética. Escolheu para si a melhor parte, a porção de líder. Diga assim comigo: todo gadita é um líder. Ah, pastor, mas eu não sou líder de nada. Eu não sou líder na empresa, eu não sou líder na minha profissão, eu não sou líder na igreja. Eu lidero o quê? Você pode liderar, e você com certeza é um líder na tua casa. Você que é pai, você que é mãe, você é um líder, uma líder dos seus filhos. Pastor, eu sou solteiro, nem namorar não namoro, ainda não tenho emprego, estou estudando, né? Não sou líder na igreja, então eu não sou líder de nada. Eu vou te dizer que você tem a missão mais difícil, que é de todos nós: liderar a si mesmo. Porque, irmão, vou ser sincero com você, é mais fácil liderar os outros do que liderar a si mesmo. Quem aqui é líder sabe. É muito mais fácil você dizer: viu, faz isso aqui, muda isso aqui, você está errado, ou vamos melhorar nisso aqui, do que você dizer para si mesmo: Jairo, você precisa mudar isso aqui, está errando nisso aqui, você não pode continuar desse jeito. Então todos nós somos líderes. Quem me entendeu, diga amém. E é por isso que nós somos gaditas, nós lideramos. Só que aí, continuando essa leitura, verso 21, vai dizer assim, cadê? Perdi na minha Bíblia. Escolheu a melhor parte, porção de líder está reservada. Tornou-se chefe do povo e executou a justa vontade de Deus e os seus decretos sobre Israel. Olha que interessante, os gaditas primeiro recebem a bênção de Jacó, o pai. Beleza, é Deus, que aqui no nosso caso é Deus, ok. Então primeiro recebem a bênção do pai. Então diga assim comigo: a bênção do pai dá destino. Mas agora então, por que eles precisavam ouvir a bênção do líder, Moisés? Diga assim comigo: enquanto o pai dá destino, diga assim: o líder dá unção e capacidade para alcançar o destino. Irmão, preste atenção, eu não estou dizendo que o líder é tão importante quanto o pai, pelo amor de Deus, não é isso. Mas o que eu quero te dizer é: toma cuidado com uma geração que acha que não precisa mais de liderança. Ah não, eu só preciso de Deus, se Deus falou, está tudo resolvido. Não, ninguém foi feito para não ter líder, irmão. Todo ser humano, ele foi feito para ter um líder, para ser liderado por alguém. Então toma cuidado com uma geração que diz assim: eu não preciso desse negócio de igreja, de pastor, de líder na igreja, não preciso. Eu já sei a Bíblia, eu já sei o que Deus quer e é isso. Não. Os gaditas ouvem a bênção do pai, que dá direção, dá destino. Mas agora eles vão ouvir a bênção do líder, Moisés, que vai dar capacidade para eles adentrarem a terra prometida. Então eu quero declarar nessa noite: continua firme com o Senhor, continua vindo. E se você não é dessa casa, vem aqui, está fazendo os 12 dias conosco. Se você quiser permanecer conosco, seja muito bem-vindo. Mas se você tem a sua própria igreja também e vai voltar para ela depois, está tudo bem. Mas fica firme com o Senhor e fica debaixo de uma cobertura, fica debaixo de uma liderança. Pois o teu líder, além do destino do Pai, ele está te capacitando para você chegar em lugares que você não chegaria sem a bênção do teu líder. Ouça a voz da tua liderança, porque eles vão te dar capacidade para chegar mais longe, para avançar. Quem crê nisso comigo, aplauda glorificando o nome de Jesus. E aí então, agora nós vamos para Números 32. Se você estava em Deuteronômio, volta um pouquinho a tua Bíblia para Números, por gentileza, verso 32. Vamos aprender um pouco mais sobre os gaditas. Quem está aprendendo nessa noite, dá uma glória a Deus. Capítulo 32 de Números, verso 1 em diante, vai dizer assim: as tribos de Ruben e Gade eram proprietárias de grandes rebanhos.
observaram eles que as terras de Jazar, e de Gileade eram muito favoráveis para a criação de gado. Por esse motivo foram a Moisés. Foram a quem? Vamos lá, foram a quem? O líder. Por quê? Porque é o mesmo que profetizou sobre eles. Vocês têm porção de líder. Vocês escolheram a melhor parte. Isso era profético. Olha o que eles vão fazer? Tomar posse. E eles foram a Moisés dizendo, e também ao sacerdote Eleazar e aos líderes da congregação israelitas, e disseram: Atarote, Dibon, Jazar, Ninra, Esbom, Eliale, Sebã, Nebo, Beon, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para os rebanhos, e os teus servos são criadores de gado. E concluíram: portanto, se achamos graças aos teus olhos, que seja essa terra concedida em possessão aos teus servos como herança. Não nos faça atravessar o Jordão. Preste atenção agora aqui em mim, eu preciso que você capte essa chave. Quando Moisés está profetizando sobre eles, e aqui ainda Moisés está vivo, eles recebem a palavra do líder, e a palavra do líder está dizendo: sobre vocês está a bênção de crescimento, de aumentar as terras, sobre vocês está a porção de líder. Então Deus dá a vocês a capacidade de chefe, de líder sobre o povo. A melhor parte é de escolha de vocês. Quem me entende, diga amém. O que eles vão fazer? Moisés profetizou sobre nós que nós temos o direito de liderança, de escolha, a melhor parte. Eles olham para uma terra chamada Gileade. E essa terra, para quem se lembra aí, em umas canções mais antigas, tinha algo que era produzido nessas terras de Gileade. O que é? Bálsamo. Que essa canção vai dizer, né? Há um bálsamo em Gileade, há uma unção em Gileade. E o que servia, para que servia essa produção, esse bálsamo de Gileade? Para cura, para cicatrização das feridas. Em nome de Jesus eu quero profetizar que onde tiver um gadita há cura. Aonde tiver um gadita em 2026 vai ter bálsamo. Aonde tiver um gadita em 2026 vai ter Deus operando milagre. Ei, não precisa de um pastor, não precisa de uma carteira de obreiro credenciado. Você é um gadita, onde você tiver a cura estará com você. Estende a tua mão, coloca a mão na cabeça de quem estiver doente. Deus vai te usar, Deus vai te capacitar, porque sobre você está a melhor parte. E aí eles vão dizer: Moisés, então se a gente tem direito de escolha, a gente quer Gileade, a gente quer a melhor terra. Não nos faça atravessar o Jordão, porque para lá não tem terra boa para gado, e nós temos muitos animais, nós temos muito gado. Irmão, preste atenção. Nós estamos nos 12 dias e nós ouvimos muitas palavras proféticas. Quem ouviu palavras de profecia, palavras abençoadas, palavras proféticas nesse lugar, desse altar? Quem viu? Quem ouviu? Quem ouviu? Tá, então deixa eu te dar não é uma lição, tá? Mas serve para todos nós. Eu só vivo o que eu tomo posse. Irmão, se eu fizer os 12 dias inteiros e me arrepiar, e chorar, e me emocionar, até anotar no caderno, se eu gravar as mensagens, mas eu não tomar posse, eu vou continuar vivendo o que eu estava vivendo. Porque, querido, se os gaditas tivessem ouvido de Moisés assim: vocês têm o direito de escolha, vocês têm a melhor parte, a parte de chefe, isso foi concebida, bem-aventurado aqueles que aumentam as terras de Gade. Mas os gaditas tivessem dito assim: como é que a gente vai pedir para Moisés a melhor parte? Olha, a gente até ouviu, emocionou a gente, que lindo ouvir que eu tenho direito à melhor parte, mas será que é assim mesmo? E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente vem para os 12 dias, se emociona e fica dizendo depois assim: mas será que é tudo isso mesmo? Mas será que é meu direito mesmo? Mas será que eu consigo viver isso? Irmão, se você ficar com será, você não vai viver nada. Agora, se tudo aquilo que é lançado desse altar você tomar posse, você vai viver. Não, eu quero dizer de novo, e eu sei que isso aqui é profético. Se tudo que você ouvir e colocar em prática a partir desse altar e dessas palavras lançadas desse altar, em nome de Jesus você vai viver cada uma delas, porque aquilo que eu tomo posse eu vivo. Aquilo que eu tomo posse eu vivo. Aquilo que eu tomo posse eu vivo. Toma posse das palavras que você tem ouvido nesse altar. Toma posse das profecias. Mas agora lembra que nós lemos em Deuteronômio 33, a bênção de Moisés sobre a tribo de Gade, amém? Agora eles vão ouvir uma correção do líder. Porque sabe qual é
grande problema... Não, vamos ler primeiro, vamos lá. Leia comigo. Ainda estamos em Números. Nós lemos até o verso 5. Agora olha Moisés, a resposta de Moisés no verso 6. Para os gaditas. Contudo, Moisés replicou aos líderes da tribo de Gade e Ruben: irão os vossos irmãos à guerra e vocês permanecerão aqui? Por que desencorajais os filhos de Israel para que não passem a terra que Deus lhes deu? Ei, irmão, sabe qual é o grande problema de uma geração atual? É uma geração que só quer ouvir boas palavras do líder, não correções. É uma geração que ama vir para a igreja quando o pastor diz assim: vai dar certo, você vai vencer, tudo vai bem, e você vai, e é isso, Deus é contigo, e glória a Deus, e estamos juntos. Mas a hora que o pastor fala assim: viu, mas muda de vida, irmão, isso daí que você está vivendo não é de Deus não. Viu, conserta isso daí, que isso daí é pecado, e Deus não está em lugar onde tem pecadores, ou em lugar onde o pecado impera. Ei, você ama a Deus, então prove isso através de atitudes. Você é filho de Deus, então Jesus diz assim: todo aquele que é filho de Deus obedece os seus mandamentos. Então preste atenção nisso. Quando Moisés fala palavras doces, amáveis e interessantes para os gaditas, eles dizem: uau, eu recebo, e eu tomo posse. E eles dizem: então me dá a melhor parte. E Moisés diz assim: dou, só que primeiro vocês vão para a guerra, junto com os seus irmãos. Vocês vão ficar aqui enquanto eles vão atravessar o Jordão e enfrentar inimigos do outro lado do Jordão. Vocês querem ficar aqui no bem bom, de perna para cima, enquanto seus irmãos vão colocar a vida em perigo para conquistar a terra que Deus lhes deu? Que Deus lhes deu? Irmão, é gostoso ser corrigido? Vamos lá, seja sincero, sem hipocrisia. É bom ser corrigido? Gostoso? Ah, não é, irmão. Não é. É bom no sentido da maturidade de quem entende a importância da correção. Mas não é gostoso ser corrigido, irmão. Não é gostoso quando alguém fala que você está errado. Só que olha que interessante o caráter do gadita, ou dos gaditas. Pula comigo agora, por gentileza, para o verso 16 e 17. Então se aproximaram de Moisés e lhe pediram: desejamos construir nessas terras aprisco para o nosso gado e cidades para as nossas mulheres e filhos. Nós, entretanto, nos armaremos fortemente e estaremos prontos para ir aonde? Para ir aonde? Diga, à frente dos nossos patrícios israelitas, ou seja, do nosso povo de Israel, das outras tribos de Israel, até que consigamos fazê-los tomar posse da terra que lhes foi determinada. Olha o verso 18, queridos. Não regressaremos às nossas casas, enquanto cada um dos filhos de Israel não tiver tomado posse da sua herança. Agora lembra a correção de Moisés para os gaditas? Que Moisés diz assim: vocês querem desanimar eles? Vocês querem ficar aqui enquanto eles vão atravessar e guerrear, doutor? Sabe o que Moisés está dizendo para os gaditas? Vocês podem não imaginar, mas vocês são referência. Vocês podem não saber, mas vocês são inspiração. Vocês podem não fazer ideia, mas as outras tribos se espelham em vocês e acreditam na força que vocês têm. Vocês podem não fazer ideia, mas vocês são a tribo mais valente e corajosa de todas as 12. Então se vocês não forem, eles não vão. Ei, deixa eu dar uma palavra: você é um gadita, e em 2026 vai ter muita gente de olho em você. Se você parar, eles param também. Se você desanimar, eles desanimam também. É por isso que o líder está falando assim: você não pode parar porque tem gente se espelhando em você. Você não pode parar porque tem gente que só sustentará a sua fé através de você. Vai ter gente que vai continuar na igreja se ver você na igreja. Vai ter gente que vai continuar firme orando se ver você orando. A tua família talvez esteja espelhando em você e você nem sabe. Você é um gadita. Você é alguém que entende que tem gente olhando para você e que se você não for, os outros também não vão. Lembra de Pedro? Quando depois de negar Jesus 3 vezes e o galo cantar, ele fica tão desacorçoado. E mesmo depois que as mulheres avisaram Pedro, Jesus ressuscitou. E ele vai diante do túmulo e ele vê o pano dobrado, ele vê que o corpo não está mais lá, ele crê que Jesus ressuscitou.
Mas o sentimento de Pedro é: eu não mereço. Eu não mereço. E aí Pedro faz o que, irmãos? Pedro volta a... Vamos lá, quem sabe de Bíblia vai saber. Pedro volta a pescar. Irmão, sabe quem que escreveu o Apocalipse, o livro mais extraordinário, a maior revelação da Bíblia? Quem escreveu? Diga comigo, João. Quem era João? O discípulo mais próximo de Jesus, de todos os 12. Era o que deitava sua cabeça no ombro de Jesus, o que tinha mais afinidade, o que ficou com Cristo até o final, diante da cruz, o único. Mas o mesmo João, que era tão cheio, tão perto de Cristo, tão extraordinário, tão referência, quando ele ouve Pedro dizendo assim: eu vou voltar a pescar, sabe esse João? Diz assim: eu vou junto. João era extraordinário, formidavelmente um exemplo, mas ainda assim João se espelhava em Pedro. Sabe o que eu estou dizendo? Você pode olhar para algumas pessoas e dizer assim: essa pessoa tem muito mais do que eu, essa pessoa ora muito mais do que eu, essa pessoa lê muito mais do que eu, essa pessoa entende muito mais do que eu, essa pessoa tem muito mais experiência do que eu. Mas às vezes o que você não imagina é que ela está olhando para você. E ela está dizendo assim: se ele for, eu vou. Se ele parar, eu paro. Se ela continuar, eu continuo. Se ela desistir, eu desisto. Eu estou falando com uma geração de gente que vai permanecer mesmo quando estiver doendo, só porque sabe que tem gente olhando para você, e essas pessoas vão continuar quando você continuar. Eu estou dizendo para a geração de gaditas que vão dizer assim: eu não estou aguentando mais, mas você vai olhar e vai ter um monte de gente te seguindo, sem você saber, vai ter um monte de gente seguindo os seus passos, e aí você vai entender da responsabilidade e vai dizer: eu vou continuar mesmo doendo, eu vou continuar mesmo sofrendo, eu vou continuar caminhando, porque tem gente olhando e caminhando comigo. Quando eu parar, eles vão parar também, então eu não vou parar nunca. 2026 eu serei referência de muita gente. Eu quero que você levante a tua mão e declare isso comigo. Diga: em 2026 eu serei a referência, a inspiração de muita gente. E agora, caminhando para o final. Obrigado. Corre comigo para Josué, por gentileza. Josué, capítulo 22. Lembra da palavra dos gaditas? Dizendo assim: nós atravessaremos, iremos à frente das demais tribos, e só depois de todos terem conquistado as suas terras, nós voltaremos para a nossa casa. Então isso vai se cumprir. Isso vai se cumprir quando Moisés até já partiu. Agora o novo líder é Josué. Então por isso nós estamos em Josué, capítulo 22. Cadê? Aqui. Capítulo 22, verso 1 em diante. Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade e metade da tribo de Manassés, e lhes declarou: tendes obedecido tudo o que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Tendes igualmente atendido em tudo o que vos tenho orientado. Olha o verso 3 e receba essa palavra na tua alma. Não abandonastes os vossos irmãos. Você quer ver alguém com caráter de gadita? É gente que não deixa irmão para trás. Cuidado com gente que disse que é irmão, mas deixou você para trás. Isso não é caráter de gadita. Gadita vai até o final. Gadita continua. Gadita prossegue. Gadita diz assim: eu estou com você e eu estou até o fim. Gadita é gente que entende que muitas das vezes vai ter que fazer o do outro primeiro para depois para si. Vai ter que honrar o outro primeiro para depois ser honrado. Vai ter que servir o outro primeiro para depois ser servido. Porque isso é caráter de gadita. É gente que está mais preocupado com o sucesso do outro para depois o sucesso de si próprio. Mas isso é só para quem tem caráter de gadita. É gente que não está preocupado com o seu próprio benefício, antes com o benefício do próximo primeiro. Eu sei que essa palavra não é fácil, amado, mas é porque Deus está levantando uma geração de gadita em 2026 nesse ambiente. Deus está levantando gente que está dizendo assim: eu vou até o final.
Nem faz sentido porque que eu entrei nessa guerra, nem era minha essa guerra, mas eu vou até o final. Não, nem era para eu ter entrado nisso, eu não sei porque que eu estou tentando ajudar a gente que nem me pediu ajuda. É porque você é um gadita. Deus está dizendo, eu te coloquei nesse lugar para ajudar essa família, essa casa, esse casamento. Eu te coloquei nesse lugar porque eu quero abençoar outras vidas através da tua vida. Você é um gadita. Aí o capítulo 22 vai continuar dizendo: não abandonaste os vossos irmãos durante este longo tempo, até o dia de hoje, cumprindo a observância do mandamento do Senhor vosso Deus. Agora, pois, Deus concedeu aos vossos irmãos paz e descanso, como lhes havia prometido. Fica tranquilo, queridos, 2026 não vai ser só guerra não, vai ter tempo de paz, vai ter tempo de tranquilidade, vai ter tempo de aproveitar. Quem recebe essa palavra? Que em 2026 você vai ter muito tempo também de paz, de tranquilidade, de bênção, mas aproveita, porque também vai ter guerra. E aí ele vai continuar dizendo, cumprindo a observância, agora pois, Deus trouxe paz aos seus irmãos e descanso como lhe havia prometido. Voltai, portanto, para casa, a terra da vossa propriedade, que Moisés, servo do Senhor, vos entregou do outro lado do Jordão. Contudo, tende cuidado somente em pôr em prática diligentemente o mandamento e a lei de Moisés, servo do Senhor, vos decretou: amar a Deus, seguir sempre os seus caminhos, observar seus mandamentos, apegando-vos a Ele, servindo de todo o vosso coração e alma. E verso 6 e último: então Josué, mais um líder, os abençoou e despediu, e eles voltaram para as suas tendas. Eles ficaram com a melhor parte, eles ficaram com as melhores terras, mas antes de acessarem essas melhores terras, primeiro eles fizeram que todo o povo acessasse as suas terras primeiro. Ei, irmão, quem tem projeto esse ano aí? Deixa eu ver. Todo mundo. Quem tem sonhos grandes, maiores do que você poderia alcançar, que você colocou aí, que você sabe que Deus pode? Mas eu posso, mais uma vez, emprestar sua voz profética para declarar sobre a vida de alguém? Se você não sabe o nome dessa pessoa, pergunta o nome dela, quem está do teu lado. Se você não sabe, por favor, por gentileza, pergunta o nome dele e dela. E eu quero que você faça um compromisso de gadita aqui nessa noite. Eu creio que você tem o hábito de orar antes de dormir, ou orar pela manhã quando você acorda. Tem o teu tempo de meditação, o teu tempo de oração. Quando você for orar, e se você está na campanha dos 12 dias, você deve estar orando pelos seus projetos. Faça algo, essa semana que seja. Coloca diante de Deus, antes do seu projeto, o projeto dessa pessoa que você acabou de perguntar o nome. Pastor, mas eu nem conheço. Por isso. Pastor, mas eu nem sei quais são os sonhos dele e dela. Por isso. Isso é caráter de gadita. Senhor, abençoa minha irmã, faz com que ela prospere, faz com que ela alcance todos os sonhos, faz com que ela alcance todas as realizações. Senhor, abençoa a vida dele, porque em nome de Jesus, quando ele estiver tendo o sucesso que ele colocou, quando ele estiver realizando o sonho que ele pôs no projeto, eu estarei realizado, porque primeiro ele, depois eu. Abençoa ele, depois o Senhor me abençoa. Faz com que ele viva os projetos e propósitos do Senhor para a vida dele em 2026, porque depois o Senhor fará na minha vida. Enquanto eu estou guerreando a guerra de alguém, Deus está guerreando as minhas guerras. Enquanto eu estou cuidando de alguém, Deus está cuidando dos meus. Nenhum dos filhos, nenhuma das esposas, nenhuma das terras, nenhum dos gados dos gaditas foram machucados, feridos ou tirados. Porque enquanto os gaditas estavam lutando as guerras dos outros, Deus estava lutando as guerras dos gaditas. Enquanto você está orando por alguém, Deus está abençoando o teu lar, a tua casa. Enquanto você está intercedendo por alguém que não é você, Deus está abençoando a tua casa e a tua vida. Porque Deus ama gente que coloca o próximo antes de si mesmo. Caráter de gadita. Quem entendeu essa palavra até aqui, diga amém. Então nós vamos encerrar com o texto principal, texto inicial, para nós orarmos. 1 Crônicas 12, verso 8. 1 Crônicas 12, 8. E nós vamos destacar 5 características dos gaditas nesse texto e encerramos. Voltei para NAA, tá? Que eu acho que é um pouco mais fácil de tradução. 1 Crônicas 12, 8 diz: dos gaditas que passaram para o lado de Davi quando ele estava na fortaleza do deserto. Primeira característica de um gadita. Diga assim comigo: homens valentes.
Melhor, vamos traduzir porque aqui tem homens e mulheres, lá era uma outra época. Diga assim comigo: pessoas valentes. Diga assim: corajosos. Eu quero profetizar sobre a tua vida que em 2026 você vai ter mais coragem do que você jamais teve. Mas olha aqui para mim, coragem não é ausência de medo, coragem é continuar caminhando apesar dele. Coragem não é ausência de medo, mas é ter a coragem, ou seja, ter a percepção, é ter a capacidade de continuar as suas guerras, mesmo com medo. Então eu quero profetizar mais uma vez, 2026 é ano de coragem sobre a tua vida. É ano de coragem para vencer as tuas batalhas. É ano de coragem para você continuar avançando. Quem crê nessa palavra, diga amém. Segunda característica do gadita, depois de homens valentes ou corajosos, diz assim o texto: homens de guerra preparados para a batalha. Então vamos tirar homens, diga assim comigo: prontos para a batalha. Irmão, chega de fugir de guerra. 2026 você vai enfrentar e você vai vencer, porque você vai estar pronto para a guerra esse ano. Eu vou dizer, que eu digo mesmo, quem vem nas quartas da fé já ouviu, e se você não ouviu, não fique chateado comigo, mas é verdade. Irmão, esse negócio de ser cristão não é para qualquer um, é só para gente valente e corajosa. Não é essa modinha aí, não é a modinha. Ah, eu sou crente, usa camiseta, mas chega o primeiro problema e cai fora. Não é para esse povo. É só para quem é homem e mulher de verdade, está cheio do Espírito Santo e tem coragem para enfrentar. Então em 2026 eu quero profetizar, você vai estar pronto para a batalha, não importa o tamanho dela, não importa o tamanho do gigante, porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está contra você, maior é o teu aliado do que o teu inimigo, maior é o céu que está do teu lado do que o inferno que está contra você. Deus te dará a vitória sobre todas as tuas guerras em 2026, porque você é um gadita pronto para a batalha. Terceiro, diz assim o texto: armados de escudo e lança. Você já está na NA. Gente que sabe manusear, gente que está capacitado. Porque, irmão, não basta força de vontade, tem que ter capacidade. Os gaditas não eram apenas valentes, corajosos, que estavam prontos para a batalha. Eles sabiam manusear o escudo e a lança. E qual é a diferença, pastor? Você sabe, mas só para a gente caminhar. Escudo serve para? Vamos lá, escudo serve para proteção. E lança serve para atacar, ataque. Então em 2026, quando precisar usar, o escudo estará sobre a tua casa, sobre a tua família, para proteger os seus. Você vai orar, irmão, e a tua família estará protegida em 2026. Nós estamos declarando isso 12 dias. Não nos farão mal. Em nome de Jesus, o escudo, a proteção do Altíssimo está sobre a nossa vida. 1000 pode cair de um lado, 10.000 à direita, mas nós não seremos atingidos. Praga alguma chegará à nossa casa, à nossa tenda, porque o Senhor é o nosso escudo e proteção. Mas, irmão, não é só se defender. Tem muito crente que até aprendeu a se defender e é ótimo isso. Mas tem hora que a gente precisa atacar o inimigo. Tem hora que não é só ficar orando e dizendo assim: Senhor, protege minha família, eu estou sofrendo ataque do inimigo. Senhor, me ajuda a suportar. Senhor, ajuda a sustentar minha fé. Tem hora que você tem que falar assim: inimigo, chega. Eu vou para cima em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou para cima em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor é comigo e Ele já me deu a vitória. Eu tenho o escudo, mas eu também tenho a lança. Eu vou atacar, eu vou atacar, eu vou atacar. Em nome de Jesus eu quero profetizar que você será uma lança na mão do guerreiro que é o Senhor. Você será uma lança na mão do guerreiro que é o Senhor. Deus vai dar livramento, vitória, libertação para muita gente através da tua vida. Você vai incomodar o inferno em 2026, porque Deus vai te usar para alcançar territórios e lugares que ninguém jamais tinha alcançado. Em Efésios capítulo 4, não me lembro o verso, tem um texto que diz assim: não deis lugar ao diabo. Eu sei que o contexto é outro, é Paulo falando sobre não darmos brecha ao diabo, mas nós aprendemos num congresso de células uma outra maneira de interpretar também esse texto, que não deis lugar ao diabo
se posicione, porque aonde você se posiciona, o céu se posiciona com você. Não, eu vou ensinar isso de novo. Não deis lugar ao diabo é mais do que não dar brecha sobre o seu próprio coração e mente. E é isso o texto. Mas é também entender que eu posso me posicionar como homem guerreiro, como mulher guerreira, como alguém que está cheia do Espírito Santo e é um gadita. E quando você se posicionar, o céu vai estar se posicionando com você. Se posiciona na sua empresa, se posiciona na sua casa, se posiciona na tua profissão, se posiciona onde você estiver, na sociedade, porque aonde tiver um gadita posicionado, o céu vai estar com você, o céu vai estar com você, o céu vai estar com você. A guerra é tua, a vitória é sua, você é um guerreiro de Deus. Os últimos dois e nós encerramos. O rosto deles era como de leões. Irmão. O rosto dele era como de... vamos lá, dá para ser mais forte. Cadê os leões aqui? O rosto deles era como de... Irmão, você sabia que o leão não é o rei da selva? Porque ele é o maior? Porque tem muita gente assim, eu não sou leão nada, eu sou pequenininho, eu sou fraquinho. É quase a galinha de Angola, né? Tô fraco. Não, irmão, você não está não, você está cheio do Espírito Santo nesses 12 dias. Você está pronto, o inferno está tremendo de medo de você, porque você está cheio. Mas preste atenção, rosto eram como de leões. Mas por que o leão é o principal animal da selva, o rei da selva, como dizem? Não é o maior e nem o mais forte. Então por que ele é? Algumas características rápidas do leão. Primeiramente, a sua capacidade de liderança ou de liderar. Sabe por que o leão é rei na selva? Porque ele lidera. Ei, sabe por que Deus está te dando rosto de leão, capacidade de leão? Porque Ele está te distribuindo, Ele está distribuindo nesse ambiente liderança, capacidade de líder, capacidade de liderar, capacidade de alcançar, capacidade de ser cabeça e não cauda, porque Deus te fez cabeça e não cauda. Deus te fez para dar certo e não para dar errado. Deus é por você e é com você, e você já é mais que vencedor em Cristo. Rosto de leão, líder. Estou pronto para liderar em 2026. Mas qual é uma outra característica? Ele é organizado socialmente. Irmão, preste atenção. Leão sozinho é um animal indefeso. Vou dizer de novo. Pode ser leão, mas um leão sozinho, ele é indefeso. Sabe por que eu e você somos fortes? Agora você precisa ser boca de Deus de novo. Vamos lá, Vera. Olha para quem está do teu lado. É porque nós, diga assim para ele, é porque nós estamos juntos que nós somos fortes. É porque nós estamos juntos que nós somos fortes. Ninguém aqui é forte sozinho, irmão. Ninguém aqui é forte sozinho. Ninguém aqui é capaz sozinho. Ninguém aqui é super-homem ou super-mulher. Nós somos o que somos e podemos o que podemos porque estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. Diga para quem está do teu lado, diga assim, eu estou junto, nós estamos juntos. Conta comigo. Nós somos leões. Rosto de leão, estamos juntos. E principalmente, a característica que faz com que ele seja o rei da selva: coragem. Coragem. Chega de fraquejar, querido. Esse ano é ano de ter coragem. Deus é por você e contigo. Vai dar certo. Vai dar certo. Sua casa será liberta, os seus amigos serão libertos, a sua casa vai ser salva, o teu trabalho vai ser uma bênção. Você vai dar certo, você vai prosperar, os seus sonhos serão realizados. Coragem. E aí por último, final desse texto vai dizer, depois que diz que os rostos deles eram como leões. Deixa eu dar só mais uma palavra. Lembra que nós lemos o primeiro texto da bênção de Jacó, do pai, sobre os gaditas? E o que dizia o pai? O inimigo virá contra você. Mas ele vai fugir de você porque você vai persegui-lo. Sabe por quê, irmão? Porque o inimigo vai pensar assim, Leandro. Estou preparando uma armadilha para o Leandro aqui. Agora que eu derrubo o Leandro, porque ele não vai estar me esperando. É agora que eu preparo um jeito de destruir a vida do Leandro. Estou te usando de exemplo, meu querido. Não vai, o nome de Jesus está amarrado, o sangue de Jesus tem poder. E aí ele vai dizer isso, achando que ele vai encontrar um Leandro desprevenido. Mas o Leandro entendeu que ele é um gadita, ele está preparado para a guerra. Aí a hora que o inimigo se levantar e quiser chegar perto do Leandro, ele vai olhar para a fisionomia do Leandro e vai ver um leão. Vai ver um leão, vai ver um leão,
vai ver um leão, vai ver um leão. E sabe o que o inimigo vai fazer? Deixa eu cair fora, porque contra ele não dá, contra ele não dá. Eu quero profetizar. O diabo pode até tentar se levantar contra a tua casa, mas ele vai ver um leão levantado, ele vai ver um leão prevenido, ele vai ver alguém preparado para a guerra e vai dizer assim: contra essa casa não dá, contra essa família não dá, contra esse servo não dá, contra esse homem, essa mulher de Deus não dá. Ele está preparado, não tem jeito. E a última característica, prometo que agora encerro. E eles eram ligeiros como gazelas ou como corças sobre os montes. Pastor do céu, estava tão bom falando que eu tenho rosto de leão, agora vai falar que eu tenho pé de gazela, de corça. Irmão, preste atenção nisso aqui, nem o leão consegue subir tão rápido quanto a corça na montanha. Por causa que o pé da corça ele é preparado para subir grandes alturas, tanto para se alimentar quanto para se proteger. Então a última profecia que eu faço nessa noite antes de orarmos: Deus vai te dar pés de corça. E o que significa isso, pastor? Pés de gazela ou pés de corça? Deus está te preparando para chegar em lugares altos. Quando o inimigo tentar te destruir, e talvez em algum momento você não se veja tanto quanto um leão, como um leão, mas em nome de Jesus, Deus vai te dar pés tão rápidos que você vai fugir para o alto. Mas preste atenção, fugir para o alto não é sair correndo do inimigo, é se aproximar daquele que está no alto. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nele está a minha confiança, nele está a minha esperança, nele está a minha fé. Ele é aquele que sustenta a minha alma todos os dias da minha vida. Eu quero orar com você, posso? Você pode se colocar em pé? Mas eu quero orar por gaditas aqui nessa noite. Eu quero orar por gente que entendeu essa palavra e disse assim: é isso que eu vou viver esse ano. É gente que ouvindo essa palavra, algo queimou dentro do teu coração e da tua alma, e você disse assim: chega de medo, ou chega de paralisia, chega de ficar olhando e dizendo que o inimigo é mais forte do que eu. Realmente ele contra mim pode ser que fosse vencedor, mas eu tenho alguém que é por mim. Eu sou um gadita, eu represento um reino, e esse reino é maior do que o inimigo. Eu já fui escolhido por Deus para vencer. Então eu quero que nesse momento você feche os seus olhos. Eu quero orar por você, declarando essas palavras que nós lemos e aprendemos nessa noite. E se você quiser e puder, receba essa palavra, crendo que o Senhor é por você e o Senhor estará contigo. Pai, nós oramos por esse povo que aqui está. Deus, hoje é a 7ª noite dessa campanha, ou o 7º dia dessa campanha. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já falou até aqui. E nessa noite, por aquilo que o Senhor nos ensinou sobre essa tribo tão extraordinária que são os gaditas, a tribo de Gade. Uma tribo talvez até esquecida por muitos, uma tribo que talvez poucos já conheceram, já estudaram sobre, mas que hoje aprendemos e entendemos. É uma tribo muito fiel, é uma tribo, Senhor, de um caráter extraordinário. É uma tribo, Senhor, de pessoas valentes e corajosas que não desistem em frente ao inimigo. São pessoas que vão até o final e colocam a sua vida por amor de outros, colocam a sua vida em risco para guerrear as guerras dos outros. É um povo generoso, é um povo que entende o mistério da revelação da Tua Palavra, que é entender que o outro vem primeiro do que eu, que a honra do outro é mais importante do que a minha, que a bênção e a saúde do próximo é mais importante do que a minha. É entender que muitas das vezes eu vou estar com dor, mas eu vou estar orando pela cura de alguém. É entender que muitas das vezes eu vou estar triste, mas eu vou estar orando, pedindo a bênção e a alegria do Senhor sobre alguém. É quando eu vou entender que 2026, mesmo que eu não esteja vivendo ainda os meus sonhos, eu vou estar orando pelos sonhos de alguém, porque eu sou um gadita, eu sou alguém que fui escolhido por Deus para guerrear e vencer guerras, e pessoas estarão olhando para mim esse ano, e eu serei a referência que elas precisam. Eu serei alguém que não desistirei no meio do caminho. Eu sei que Deus será por mim, e o Senhor me capacitará a fazer a diferença em 2026. E agora, queridos, para nós encerrarmos,
Só você que recebe essa palavra como um gadita de Deus, dê a melhor salva de palmas ao Senhor, agradecendo e dizendo: eu sou um gadita, eu viverei isso. Eu sou como um gadita, eu viverei isso. Eu vencerei as minhas guerras, eu avançarei, não desistirei, a coragem está sobre mim. Rosto de leão, pés como de corça. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, pode se sentar.